Fala, gente, tudo bem com vocês? Filipão e companhia no Grêmio. Porque o Filipão não vem sozinho. O Filipão vem trazendo referências, histórias e um olhar que o Grêmio precisa. Vamos lembrar aqui jogadores que o Filipão trouxe naquela reformulação do Grêmio que culminou na Copa do Brasil, no Penta, no Tri da Libertadores. O Filipão fez um limpa no vestiário, ajeitou as coisas. Maicon, Jeromel, Douglas, é o Filipão que traz, junto, obviamente, com a direção de futebol, mas é o Filipão que comanda tudo aquilo. Como é que foi o Filipão como coordenador técnico no Atlético Paranaense? Vamos falar sobre isso? Filipão voltou, o Filipão voltou. Filipão tá de volta. Eu sempre falo aqui, vocês estão carecas de saber. Tu olha pro Filipão, tu vê o Grêmio. O Filipão consegue traduzir o que é o Grêmio só olhando para ele. Cara de vencedor, cara de trabalhador, raçudo, dedicado. O Filipão é o Grêmio em pessoa. Vamos falar um pouco do trabalho que ele vai ter, o que ele é capaz de trazer e de recuperar. Eu não botei o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno na capa desse vídeo por acaso. Isso é mais um ingrediente, é mais uma qualidade que o Filipão traz. Vambora, a partir de agora. Sempre lembrando que no primeiro comentário desse vídeo tem um link da Alfa. Clica lá, faz teu cadastro, aproveita que vai começar o Campeonato Brasileiro e tu pode fazer a tua fezinha na Alfa. Vambora, vem junto, clica no link, faz o cadastro e na hora de fazer o cadastro coloca o cupom CARECA. Gente, o Filipão foi anunciado. Vocês estão carecas de saber a última vez que o Grêmio teve um coordenador técnico? Vou botar aqui na tela. Isso aí, e não é uma boa lembrança, tá? Por isso que é preciso que este cargo seja ocupado por uma pessoa de referência. Marcelo Oliveira. Grêmio anuncia Marcelo Oliveira como novo coordenador técnico de futebol. Em 2010. O Marcelo se aposenta e depois vira coordenador. É óbvio que não deu certo. Por que não deu certo o Marcelo Oliveira como coordenador? Porque o Marcelo Oliveira, ele jogava com os caras que depois ele foi ser chefe, né? Não tem como, é muito difícil. E também o Marcelo Oliveira é um cara que é uma liderança, mas estava caminhando no futebol. Não é um nome tão respeitado quanto o Filipão. Nada contra o Marcelo Oliveira, cara, gente boa, finíssima, mas o coordenador tem que ser um cara muito pica, muito pica. Senão, a boleiragem já não respeita tanto, o técnico que está comandando já não vai levar em consideração a opinião, né? E o Filipão é muito importante nesse caso. Bom, águas passadas, até o Grêmio acabou caindo com essa figura do Marcelo Oliveira, né? Não deu certo, né? O Grêmio foi parar na Série B. Bom, Filipão tá de volta. Assinou o contrato numa reunião ontem à noite, na Zona Norte de Porto Alegre, já estava tudo acertado. Até demorou um pouco mais, talvez a ideia do Grêmio, até falava no vídeo que eu gravei ontem, a ideia seria anunciar às 19h03, né, porque tu pega 19/3, 1903, ano que o Grêmio foi criado, de publicar ali a notícia, né? O Grêmio faz muito isso. O problema, gente, é que como atrasou o voo do Grêmio da Argentina para Porto Alegre, atrasou o treino, atrasou a reunião, tudo, então o anúncio acabou saindo um pouco mais tarde, ali perto das 9 horas da noite. Mas ok, tudo certo, não é problema, o importante é o Filipão tá lá. Óbvio que o Filipão, ele vem com o aval do Mano Menezes e o Mano Menezes veio com o aval do Filipão. Isso já acontecia nos bastidores, o Grêmio não ia botar o Filipão ali ou botar o Mano ali sem que eles se dessem, sem que se conversassem. Já estava tudo alinhado. O Filipão é uma sombra para o Mano Menezes? Não, não é. Não é porque o Mano e o Filipão têm um jeito muito parecido de entender futebol. É claro que se o Mano, sei lá, der um problema, for demitido, o Filipão pode assumir? Bom, aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O Filipão foi coordenador técnico em 2023 no Atlético Paranaense. O Filipão, ele termina a sua gestão como coordenador técnico. Eu vou ler aqui, tá? Ele foi campeão paranaense, invicto. Ele classificou antecipadamente o Atlético Paranaense para as oitavas de final da Libertadores.
avançou até as quartas de final da Copa do Brasil e o time estava nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ele era o coordenador, Paulo Turra, treinador. Só que o Filipão, ele acabou recebendo um convite do Atlético Mineiro e foi treinar o Atlético Mineiro. O Filipão ainda tinha aquele anseio de continuar como técnico. Só antes de falar dessa ida para ele do Atlético, a referência que tem lá no Atlético Paranaense é de um Filipão muito cordial, muito zen, que andava pelos gabinetes do clube, que tinha uma proposta de plantar sementes dentro do Atlético Paranaense, de falar do estilo de jogo, de recuperar o futebol brasileiro. O Filipão realmente era um cara mais de gabinete. Mas aí veio o convite do Atlético Mineiro, ele foi treinar. O Filipão já deixou claro que não quer mais fazer isso. Isso é importante, até deixa o Mano tranquilo, né? Porque o Mano olha pro cara, pô, o Filipão tá ali, daqui a pouco ele vai querer treinar. Não é essa a ideia do Filipão. A ideia é realmente o Filipão agora, aos 76 anos, ser um cara mais de gabinete, mais de reunião e olhar para algo que ele sabe fazer muito bem. Muito bem. Eu estava falando aqui, eu botei na capa desse vídeo, até vou reproduzir aqui, algumas questões importantes. Vamos pegar ali Paulo Nunes e Jardel, que o Filipão, junto com o Cacalo, acaba descobrindo. O Filipão sabe achar esse tipo de jogador, que está escanteado num clube, o Filipão traz, recupera, o Filipão é um paizão nesse sentido. Aí nós vamos ter uma surpresa muito legal ali no ano de 2014/15, que é um ano que o Romildo assume e o Filipão começa a limpar o vestiário do Grêmio para que depois aconteça o sucesso. É o Filipão que, por exemplo, faz dar andamento o Marcelo Moreno e o Barcos, Dudu saírem do Grêmio, que ganhavam muito e não produziam nada. O Filipão, junto com o Rui Costa, traz Jeromel, Maicon, o Douglas. A volta do Douglas para o Grêmio é com o Filipão. É o Filipão que pede o Douglas. O próprio Marcelo Oliveira, que é lateral esquerdo, depois foi virar coordenador, falava aqui. O Wallace, o volante, primeiro volante, é o Filipão que sobe, que dá a primeira oportunidade. O próprio Arthur, é o Filipão também que promove o Arthur no Grêmio, que depois vai ter sucesso com o Renato. Então o Filipão preparou aquele Grêmio. Aí teve o desgaste, né? É uma reformulação muito difícil. O Filipão saiu, veio depois o Roger, fez um bom trabalho, e o Renato que consegue ganhar os títulos Copa do Brasil e Libertadores, fazendo a gestão de grupo e arrumando os erros do Roger, né? Então começa com o Filipão aquela era vencedora. Acho que isso é muito importante falar. Bom, além de descobrir, de entender como contratar jogadores, e não faltam exemplos, eu podia botar aqui, né, na década de 90, Dinho, Goiano, Rivarola, Arce, que o Filipão tem um olhar atento. Depois fomos para os anos ali 2015, em que eu já falei os exemplos aqui, mas tem uma característica do Filipão que é muito importante, que é recuperar jogadores, e ele chega com um cartaz enorme no vestiário do Grêmio, que tu tem pessoas do mundo inteiro. Braith White da Dinamarca, o Amuso da Bélgica. Filipão, o mundo inteiro conhece. Filipão é o cara que botou Cristiano Ronaldo para jogar na seleção de Portugal, bancou Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adora o Filipão. Filipão recuperou Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho. Então o Filipão chega com esse cartaz. E a ideia do Filipão é que ele seja um funcionário, um coordenador do Grêmio, independentemente se o Mano ficar ou não ficar depois, se a direção do Grêmio continuar ou não continuar. Isso é muito importante. O Filipão não precisa de cartão de visita, de apresentação. E tenho certeza que o Filipão vai atrair muitos olhares de jogadores, ex-jogadores, que vão querer fazer negócio com o Filipão. E o Filipão é nosso, sabe como o Grêmio funciona. O futebol forte, marcador, está de volta, com Filipão e Mano Menezes. O Grêmio tem um coordenador e um técnico que pensam muito parecido sobre ideia de futebol. E o Grêmio vai ser mais marcador, mais pegador. Se o Filipão tivesse no início do ano com o Quinteiros teria sucesso. Teria entendido o Grêmio. Faltou um Filipão para o Quinteiros. Mas ele não quis o Quinteiros, né? Não quis. Mas enfim. Vambora. Filipão, felicidade.
faça um bom trabalho. Coisa boa ter gremista capacitado no comando do Grêmio. Isso é muito importante. Se possível, dá like, se inscreva no canal. Vamos, Grêmio!